A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Que a graça do Senhor esteja em cada coração. Desculpa. Cada coração. Um frio. Fazendo frio. Eu vim de uma missão, fazer obra missionária lá no Nordeste. Eu e a minha esposa linda, maravilhosa Renata. Chegamos domingo de manhã. Estamos ainda um pouco cansados. Mas vou dar uma palavra aqui para os corações dos irmãos. Está lá em Atos 11, 26. É um texto interessante. Que o discípulo estava em Antioquia pregando a palavra e o povo ali. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Quer dizer, o povo que estava ao redor chamaram eles de cristãos. É interessante como é que nós estamos sendo chamados no dia de hoje. Como é que nós estamos sendo chamados? Qual é o exemplo que nós, como igreja, não é a igreja chamada Assembleia de Deus Wesleyana, não. A igreja não é de pedra, a igreja somos nós. Como é que nós, como igreja, qual é o exemplo que nós temos dado como igreja? Como é que nós estamos sendo chamados como igreja? Porque os discípulos estavam em Antioquia. E durante o ano inteiro, reunidos naquela igreja, instruíram muita gente que eles estavam ensinando. Eles estavam instruindo aquelas pessoas. Ensinando aquelas pessoas. E aquelas pessoas, através do ensino deles, o chamaram de cristão. A primeira coisa, qual é o ensinamento que você tem dado às pessoas? Qual é o ensinamento que você tem dado à sua igreja? Que tipo de ensinamento? Porque estavam instruindo, estavam ensinando aquele povo. E ficaram um ano inteiro ensinando a igreja. Infelizmente, muito tipo de ensinamento hoje não condiz com a palavra de Deus. Um ensinamento que Deus tem que te dar uma vitória e ninguém pode obrigar Deus a nada. Ninguém pode encostar Deus na parede. Deus dá segundo a sua misericórdia e graça. Mas se nós queremos alguma coisa de Deus, primeiro nós temos que nos consertar diante de Deus. É interessante que lá em Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas, e todas elas Deus fala a mesma palavra. Eu conheço as tuas obras. Todas as 7 recebem a mesma palavra. Eu conheço as tuas obras. Jesus estava pesando na balança cada igreja, porque conhecia as obras deles. Umas eram obras más, outras eram obras boas, e outras eram obras que estavam dando ânsia de vômito em Cristo, que é a igreja de Laodiceia. Jesus estava passando mal. Não estava desgostoso com aquele tipo de igreja. Que era uma igreja normalmente estava cheia. Uma igreja que as pessoas entravam aos olhos humanos. É uma igreja normal, é uma igreja que não tinha problema nenhum, mas aos olhos de Deus estava fazendo ele passar mal. E pode ser um parâmetro de tudo que Jesus já estava passando mal. Jesus não estava gostando. Jesus não pode estar gostando do ensinamento que muitos estão dando. Primeiramente aos líderes. Qual é o tipo de ensinamento eu que sou pastor, eu sou pastor missionário, estamos dando à igreja? Oséias 4, 6. Se você reparar lá em Oséias, Deus começa a usar a boca do seu profeta
no capítulo 4, no versículo 6, dizendo assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas por quê que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento? Entende? Deus não coloca a culpa no inimigo, nem das trevas, não. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas por quê? De quem era a culpa? Aí Deus começa a falar: porque rejeitaste o conhecimento, e eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Viste que esqueceste da lei do teu Deus, e me esquecerei de teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Mudarei a sua honra em vergonha. No dia de hoje, muito na igreja não estão aceitando muito certos ensinamentos. A escola dominical não anda tão cheia, o culto da palavra não anda tão cheio, porque não é interessante você ficar uma hora e meia ouvindo o ensinamento da palavra. Estão trocando o culto da palavra para o culto de vitória, campanha das portas abertas, campanha da muralha de Jericó, a campanha de Naamã, que vai mergulhar 7 vezes, Deus vai te dar a vitória. Porque isso não é interessante, isso é interessante porque enche igreja, mas enche pessoas vazias, que entram vazias e saem vazias. Entram com fome espiritual e saem com fome espiritual. Porque esse povo está querendo doutores segundo a sua vontade da nossa carne. Por isso que Deus, meu povo está sendo destruído, porque falta-lhe conhecimento. Qual foi a ordem de que Cristo deu à sua igreja? Mateus 28, eu diz, Jesus envia o discípulo, primeiramente para ensinar tudo o que vos tenho vos falado. E que Jesus falou para o discípulo? É aí que vai. Ensinando-os tudo o que vos tenho falado. O que Jesus mandou os discípulos, os apóstolos, ensinar ao povo? O que Jesus falou com ele? Primeira coisa, aí vamos Romanos capítulo 12. Qual é o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Qual é o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? E Paulo vai falar, vai exortar a igreja de Roma, e no versículo 9 ele diz assim, começa falando assim: o amor seja sem fingimento. Em outra tradução, sem hipocrisia. E tem muita gente fingindo de amar. Pela frente, na hora da Santa Ceia, dá a mão ao seu irmão, diga eu te amo, meu irmão, mas por detrás fala mal, por detrás diz que não gosta, e vive um amor com fingimento, com hipocrisia. E a primeira coisa que Jesus mandou os discípulos ensinou a eles, olha, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora a pergunta, como é que Jesus te amou? Como é que Jesus amou o discípulo? O protegendo, o ensinando, os guardando, o instruindo, os preparando. E Paulo está dizendo, o amor que seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Mas está tão difícil se apegar ao bem. As pessoas não estão odiando o mal, é aquilo que faz mal, aquilo que tira a pessoa da igreja. Hoje o diabo não precisa fazer um trabalho de tirar as pessoas da igreja, porque o próprio crente tira pessoas da igreja. O próprio cristão está expulsando as pessoas da igreja. Porque eles amam mais o mal e rejeitam o bem.
Que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Nós estamos chamados de quê? Será de cristão ou será de falsos que falam uma coisa, mas praticam outra? O que nós temos sendo chamados? E Paulo vai assim que, ó, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal. Amai de coração uns aos outros com amor fraternais. Não sejais descuidados no zelo, sede ferozes no espírito, servi ao Senhor. E a Bíblia diz que Paulo vai fazer assim: abençoai que vos persegue, abençoai e não amaldiçoai. Abençoai que vos persegue. Você tem abençoado a pessoa que fala mal de você? Tantas pessoas me perseguiram, tantas pessoas me disseram palavras tão grandes por servir a Cristo, mas eu fui ensinado por Cristo a abençoar as pessoas. Eu orei para abençoar elas. Mas a igreja de hoje, será que tem abençoado aquele que vos persegue? Na política, falam tanto mal de político A, de político B. Será que a igreja, quando Osama Bin Laden estava vivo, orou pela salvação do Osama Bin Laden? Ué, Paulo fala para Timóteo que o desejo, que a vontade de Deus, que todos os homens se salvem. Quando Paulo fala todos, estava incluindo até Osama Bin Laden. O traficante, o assassino, os destruidores de casamento, que matam, às vezes por motivos tolos, às vezes estão matando por causa de Deus. Porque Paulo está dizendo aqui: abençoai que vos perseguem. Nossos irmãos na África, que são perseguidos pelo Boko Haram, que destrói as suas casas, para destruir até as suas casas, as suas vidas, mas eles dão lição de não odiar eles, mas interceder pelas suas vidas. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Que tipo de igreja nós estamos vivendo no tempo de hoje? Uma igreja dividida, uma igreja onde se defende mais a placa do que o próprio Cristo. Por isso que Paulo chega em 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: pois vós dizeis, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e está, pois, Cristo dividido? Vamos trazer para o nosso dia de hoje: eu sou da Assembleia, eu sou da Nova Vida, eu sou da Exeliama. É a pergunta: está, pois, Cristo dividido? Nós não conseguimos nem nos unir, porque a placa, ela nos impede. O pentecostal, que diz que tem muito poder, tem envolvimento, tem isso, mas critica os batistas que não querem nos dons. Chama o presbiteriano de geladeira. Isso é também a divisão. Porque o mesmo sangue que me lavou, lavou eles também. O mesmo Cristo que me resgatou, resgatou eles também. Por isso que Paulo pergunta: você disse, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Está, pois, Cristo dividido? Parece que pegaram Jesus e dividiram. A minha igreja da Assembleia de Deus é melhor que a da Batista, é melhor do que A, melhor do que B, melhor que C. E esse câncer da divisão está cada dia crescendo mais. Está cada dia crescendo mais. Porque eu não consigo perdoar, eu não consigo amar no meio da perseguição. Eu não consigo unir, mas quando eu vou unir com meu irmão, eu lembro que ele me outra placa de um outro ministério. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Que tipo de cristianismos nós estamos vivendo? E Paulo vai dizer no versículo 3, socorrei o santo na sua necessidade. Rapaz, socorrei os santos nas suas necessidades. Vai para mim, que eu sou pastor, sou um pastor, sou um servo de Cristo. Vai para você, pastor, líder.
Você tem procurado na tua ovelha, lá no meio da tua igreja, na ovelha? Tu tem ido na casa deles se tem alguma coisa para comer? Porque Paulo está dizendo que socorrei os santos na sua necessidade. Tu tem ido lá, abrir a despensa, abrir a geladeira, se tem alguma coisa para comer? Porque parece que os pastores estão esperando a ovelha falar alguma coisa. E muita gente fica com vergonha que não tem nenhum arroz para comer. E é impossível você não sair, ficar no teu gabinete, fazer um culto normal, e você não marcar um dia de visita, onde você visita a ovelha e vê se tem alguma coisa para comer lá. Porque tem muito que Jesus mais vê no meio do seu povo, é que tem muita gente passando necessidade. Muita gente passando necessidade. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo. Que tipo de cristianismo é esse? Que eu não procuro saber se o meu irmão está passando necessidade. Pode ser necessidade do alimento, mas pode ser necessidade também do amor. A igreja está... As pessoas, quando olham para a igreja, ela quer ver a diferença que há no mundo. Porque no mundo é tudo normal. Eu só vou amar quem me ama. Porque Jesus fala em Mateus 5,43... Dito foi, amai vosso próximo e odiai vosso inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, intercedam para quem vos perseguem. Porque se amar o que vos amam, que diferença tem? Os publicanos também fazem isso. Que saudar o que vos saúdam, que diferença tem? Os publicanos também fazem isso. Então a igreja está dessa maneira. Ela só está amando quem ama ela. Ela só fica bem quem está bem com ela. Ela só perdoa quem perdoa ela. E Jesus nunca ensinou isso. É só dar a mão quem está bem com ela. Só dá paz ao Senhor quem está bem com ela. Quem está bem com ela, às vezes ela muda até de calçada. Isso é pecado. Ela está andando na mesma calçada, quando vê a pessoa, muda de calçada para não passar perto da pessoa. Que cristianismo é esse? Se a pessoa me fez o mal, eu vou passar na mesma calçada, vou dar a paz do Senhor, vou falar, tudo bem com você, precisa de alguma coisa, eu vou orar por você, porque isso é cristianismo. Não é essa mentira que estão vivendo. Não é essa mentira que estão vivendo. Por isso que Paulo começa a falar em Romanos, diz, vivei o amor sem fingimento, sem hipocrisia. Porque um dia tu vai ser cobrado por Deus. Um dia Deus vai requerer de você. Nós vamos prestar contas a Deus. E Deus conhece as nossas obras. E o que ele vai dizer? Será que ele vai dizer como alguém de Laodiceia? Ou de Filadélfia, que foi aprovada as suas obras? Ou de Laodiceia? A tua obra, a sua atitude da sua vida me deu ânsia de vômito, me fez passar mal. Pensamos que tipo de cristianismo estamos vivendo para que realmente Jesus nos orgulhe de nós e diz, bendito do meu Pai, que vos está preparado o reino dos céus desde a fundação do mundo. Ou ele pode dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Cuidado, não viva um cristianismo falsificado, aparentemente parece verdadeiro, mas quando tu vê, tem alguma coisa que mostra que é falso. Toma muito cuidado. Não viva um cristianismo falsificado. Porque um dia essa falsificação que está vivendo vai ser mostrada diante de Deus. Porque um dia Deus vai requerer de você.
Então, pastores, não ensina teus obreiros que um irmão que saiu da tua igreja, você não deve falar com ele. Não, faz isso não. Isso é falsidade. Você viveu numa mentira. Só porque o irmão saiu da tua igreja, tu fala para os obreiros, para os irmãos não falar mais com ele. Isso é fingimento, isso é hipocrisia. Deus não se agrada dessas coisas. Para com isso, pastores. Porque um dia o meu Deus vai requerer de você. Meu Deus um dia vai chamar você para uma conversa. Tem pessoas que não querem pisar nunca mais numa igreja porque foi ferida com palavras. Pastores que não falam mais com a ovelha e as pessoas não querem entrar mais, estão sendo vergonha. A nossa geração de hoje é a pior geração de crentes que apareceu. Uma geração sem conhecimento de Deus, sem verdade de Deus. Então vamos dar o exemplo, para que nós realmente sejamos cristãos. Porque senão, ao invés de desfrutar no céu, do descanso de Deus no céu, vão ficar no tormento no inferno. Pense nisso. Guarde essa palavra. Quem está assistindo, a minha esposa Renata, Joyce, Roberto Cunha, Ronaldo, Jorge Assis. Que Deus abençoe vocês. Que Deus derrame a sua graça, sua vida sobre a vida de vocês. Deus abençoe. Fica essa palavra. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? E que Deus tenha misericórdia de nós.